À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos ao nosso 11º dia desta pequena catequese mariana que nós estamos fazendo ao longo deste mês de maio, pedindo que Nossa Senhora nos alimente. Ontem nós meditamos sobre a natividade de Nosso Senhor, a sua circuncisão e a sua epifania. Hoje nós queremos meditar sobre a apresentação de Nosso Senhor no templo e a purificação da Santíssima Virgem. 40 dias depois do nascimento de Nosso Senhor, ele foi levado ao templo por Nossa Senhora e São José para ser apresentado ao Senhor, como era prescrito na lei de Moisés. De fato, hoje, esta festa da apresentação de Nosso Senhor se celebra por um duplo mistério. Primeiro, Nosso Senhor que vai à casa do seu Pai para ser apresentado, uma oferta pública desse divino Salvador, feita a Deus, e ao mesmo tempo a purificação da Santíssima Virgem. Mesmo que Nossa Senhora não estivesse obrigada por esta lei, porque ela não foi manchada no parto, a Virgem Maria teve um parto sem dor e esse parto não tirou dela a sua virgindade, mas ela mesmo assim quis se submeter, quis obedecer a essas leis que proibiam a entrada das mães no templo, daquelas mães que durante 40 dias, depois do nascimento do filho, eram ordenadas que se purificassem para poder entrar ao templo, se purificassem por um sacrifício. E Nossa Senhora, então, se submete a esta lei em comunhão com todas as mães. Com essa atitude, Nossa Senhora nos ensina um exemplo de grande humildade e, ao mesmo tempo, nos ensina a fidelidade para com as leis de Deus. Nós somos fiéis às leis da Igreja, tudo aquilo que ela nos prescreve exatamente porque nós temos o modelo perfeito desse cumprimento. Jesus, Nossa Senhora e São José. Nosso Senhor diz, eu não vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento. E nesse sacrifício, Nossa Senhora, ela deveria oferecer pelo filho um cordeirinho de 1 ano em holocausto e, por ela, um pombinho ou uma rolinha. Nossa Senhora era pobre, São José eram pobres, né? E os pobres poderiam trocar, né, esse cordeiro por um pombinho ou uma rolinha. Então, Nossa Senhora e São José oferecem este sacrifício, né, pela humildade que tem, faz a oferta dos pobres, oferecem as rolinhas. São José e Nossa Senhora levam o menino ao templo para apresentá-lo a Deus. São José também não estava obrigado a nenhuma purificação, mas, como um pai adotivo, é ele quem deve apresentar o menino no templo. E São José então cumpre também para obedecer à lei de Moisés, que mandava que todo filho primogênito deveria ser oferecido ao Senhor e depois ser resgatado. São José faz isso, né, e oferece Nosso Senhor. Essa prescrição do templo, ela lembrava exatamente aquele prodígio maravilhoso que os hebreus viram ainda no Egito, lá os pais do Egito, quando o anjo exterminador fere de morte em uma só noite todos os primogênitos do Egito, mas sem ferir os filhos dos hebreus. Por isso, esse oferecimento ao Senhor não constitui para Nossa Senhora só uma cerimônia ritual, mas, na verdade, ela faz uma entrega real de Nosso Senhor, que seria aceita pelo Pai e que se consumaria depois no altar da cruz, quando chegasse o tempo devido para a libertação de todos os filhos de Israel, e não só eles, de toda a humanidade. Então, quando chegasse o tempo, o próprio Senhor e a sua mãe também encontraria, né? Nossa Senhora também encontraria a sua parte, como dirá para ela o profeta Simeão, o ancião que profetiza sobre a vida de Jesus e diz a ela, também você, uma espada de dor lhe traspassaria a alma. São Jerônimo, padre da igreja, diz que Nossa Senhora não só conheceu o que Jesus deveria sofrer na sua paixão, mas também aquilo que ele sofreria em toda a sua vida terrena,
E Nossa Senhora também conhecia aquilo que era destinado a ela também sofrer. Santo Afonso de Ligório, no seu livro Glórias de Maria, ele diz que a Virgem Maria tinha conhecimento de todas as profecias, de todos os oráculos que falavam do Messias, do servo sofredor, e refletia sobre isso. Por isso, teria recebido de Deus o conhecimento daquilo que esperava, né, para o seu divino Filho. E a Virgem não perde a impressão disso ao longo de toda a sua vida. Santo Afonso ainda diz que Deus, da mesma forma que ele pediu o consentimento de Nossa Senhora para a encarnação do Verbo de Deus feito homem no seu seio, ele também pediu o consentimento de Nossa Senhora para a sua imolação, a fim de que, pelo coração da mãe, fosse sacrificado também, né, a vida do filho, assim como foi pelo ventre da mãe que foi gerado, também nesse ventre da mãe Nosso Senhor se ofereceria, né? Depois, aqui nós podemos meditar, né, quanta força, quanta energia sobre-humana Nossa Senhora teve que receber de Deus, né, para suportar esses sofrimentos. E a morte tão terrível do seu filho. Nossa Senhora, ela teve conhecimento antecipado daquilo que viria a sofrer nosso Senhor. São Boaventura, santo franciscano, diz que o que levou Nossa Senhora a um grau tão heróico de virtude foi o amor que ela tinha para com a humanidade, o desejo que ela tinha de ver a humanidade receber a graça da salvação. Ele diz que Nossa Senhora amou tanto o mundo que deu o seu Filho para resgatar esse mundo. E a pergunta que nós podemos fazer é: como não amar Nossa Senhora? Mesmo sabendo da dor, do sofrimento que o seu Filho padeceria por amor à humanidade, pelo desejo de ver Jesus salvar a humanidade, Nossa Senhora consente com o Pai na imolação do seu próprio Filho. Ela entrega o Filho. No dia da purificação de Nossa Senhora, o profeta Simeão, e a viúva Ana, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão reconhecer Jesus e vão profetizar também sobre a vida de Nossa Senhora. Isso nós podemos ler no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo de 29 a 33, quando Simeão dirá também à Virgem: e quanto a ti uma espada de dor te traspassará a alma. O profeta Simeão usa palavras muito solenes, mas muito dolorosas, né, quando prediz o sofrimento de Jesus e prediz também os sofrimentos da Virgem Maria. Nossa Senhora, naquele momento, não se perturba. Nós não ouvimos sair dos lábios de Nossa Senhora nenhum tipo de queixa. Nossa Senhora deseja unicamente o cumprimento da santa vontade de Deus. Nossa Senhora não reclama, não se inquieta. Ela acolhe aquilo que o profeta diz em relação ao seu filho, porque ela sabe que aquela é a vontade de nosso Senhor. E como nosso Senhor, ela também sempre teve diante de si o mistério da cruz. Em nenhum momento da vida de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, eles viveram inconscientes da missão que tinham nesse mundo e do quanto sofreriam para o cumprimento dessa missão. E os santos dizem, até o último suspiro, ela teve presente esta impressão das palavras do profeta Simeão, do ancião, do sacerdote, que dizia: uma espada de dor lhe traspassará a alma. Nessa festa da apresentação do Senhor, da purificação de Nossa Senhora, que a igreja celebra sempre no dia 2 de fevereiro, também nós fazemos ali uma cerimônia muito solene da bênção das velas, né, dos ciros, né, as candeias, e essa vela acesa, ela representa exatamente esse Jesus que é a luz do mundo, que é apresentado no templo e é enxergado pelo profeta, pela viúva, e os dois profetizando sobre aquele menino revelam quem ele é para o mundo. Depois também Nosso Senhor nos ensina pelos seus exemplos e pela sua virtude o modo de nos oferecer a Deus de modo mais perfeito, por uma fé sincera e por uma caridade ardente, como Nossa Senhora e São José o fazem. Essa festa remonta à antiguidade cristã. O Papa Bento XV considera que é uma festa nascida já no tempo dos apóstolos, né? E, de fato, desde o século V, já no ano 495, um Papa chamado Gelásio, ele
confere graças, confere cerimônias a essa festa, exatamente porque naquele período se ofereciam no início de fevereiro festas a um deus pagão chamado Pan, e o Papa queria exatamente que esta festa fosse destruída, fosse desfeita, né, e concede à festa da apresentação do Senhor ainda mais solenidade, né, para corrigir aqueles desvios da fé pagã. Em 542, na ocasião de uma peste que teria assolado a metade do Império Romano, o imperador Justiniano, então, que naquele momento entra em acordo com o Patriarcado de Constantinopla e manda que se celebre em todos os seus estados do Império a festa da purificação de Nossa Senhora, que, segundo ele, teria intercedido pelo fim da peste, e concede então àquela festa um tom solene. Nós celebramos a festa da apresentação de Nosso Senhor, da purificação da Virgem Maria, no mesmo dia, e nós pedimos a Nosso Senhor que, nesse momento, conceda ao nosso coração também a aceitação da sua santíssima vontade, como Nossa Senhora, né? Conhecendo já antecipadamente os sofrimentos do Filho, ela não se queixa, ela deseja o cumprimento da vontade do Pai. Nosso maior desejo é exatamente esse: cumprir a vontade de nosso Senhor e viver, né, como uma oferta. São Paulo diz, uma oferta agradável ao Pai. Peçamos a Nossa Senhora que nos abençoe. Hoje nós meditamos sobre a apresentação de Nosso Senhor no templo e a purificação de Nossa Senhora. Amanhã nós meditaremos sobre a fuga de Nossa Senhora e São José para o Egito. Meditaremos também o encontro de Jesus no templo e a sua vida oculta nessa terra. E assim nós vamos caminhando ao longo desse mês, meditando sobre os mistérios da vida da Santíssima Virgem Nosso Senhor. Peçamos a bênção de Nossa Senhora. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.